na nossa conversa, né? Descobrindo o meu dom. E eu coloquei embaixo assim, ó. Tendo como finalidade a glória de Deus. Então a gente precisa descobrir o nosso dom. E qual é o motivo para tudo isso? A finalidade é a glória de Deus, irmãos. Não faz sentido, irmãos, nós desenvolvermos um dom, termos um dom, descobrirmos esse dom para nosso próprio prazer, nossa própria vontade. Não, tudo tem que ser para a glória de Deus. E eu coloquei, né, uma pergunta: como descobrir o meu dom? Talvez esse aí seja um questionamento que nós precisamos fazer. E se nós não entendermos isso, se nós não percebermos isso, nós não vamos chegar a lugar algum ou lugar nenhum. Como descobrir o meu dom? E eu coloquei para essa agenda nossa de apresentação um texto bíblico inicial, para nós lermos esse texto e meditarmos um pouco nesse texto. Depois eu coloquei o primeiro passo, que vai nos levar a descobrir esse dom. E eu coloquei aqui 5 passos, para a gente não se alongar muito, né? E de maneira resumida, eu coloquei: o primeiro passo é orar a Deus. O segundo passo é a leitura e estudo da palavra de Deus. O terceiro passo é a disponibilidade para o serviço. O quarto passo é o diálogo com as pessoas. E o quinto passo, decisão em oração. Então a nossa agenda é essa. É isso aí que a gente vai conversar nessa manhã, tendo como essa questão de descobrir o nosso dom, já que o encontro aqui nosso diz despertando o dom. E o nosso trabalho nesta manhã é descobrir isso aí. Então vamos lá, 1 Timóteo 4,14, para você nos acompanhar. Localiza o texto aí para você nos acompanhar. 1 Timóteo 4,14. Timóteo 4,14 está escrito assim, ó: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Tá bom? Então, primeiramente, quem era Timóteo? Isso aí é uma questão importante, mas eu acredito que vocês, como são alunos da escola dominical, vocês sabem disso. Timóteo era um jovem, como vocês. E Timóteo, embora o pai dele fosse grego, ele tinha uma descendência judaica, sua mãe era judia. E Paulo se encontra com Timóteo em uma das suas viagens missionárias, e Paulo fica impressionado com o conhecimento daquele jovem. Paulo gostou daquele jovem, e Paulo agrega aquele jovem na sua equipe missionária. Que equipe maravilhosa, né? Tinha Lucas, tinha Paulo, tinha Timóteo, tinha Tito. Olha quanta gente boa, trabalhando junto para a glória de Deus. Paulo agrega Timóteo à sua equipe e, posteriormente, Paulo desenvolve um trabalho numa região chamada Éfeso, né? Ali na Ásia Menor. Paulo fica um bom tempo em Éfeso trabalhando. Ele organiza uma igreja ali, ele organiza um trabalho ali, e posteriormente Paulo deixa Timóteo ali. Se você pegar a primeira epístola de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer ali textualmente que ele deixou Timóteo em Éfeso para organizar aquela igreja, para dirigir aquela igreja, para instruir aquela igreja, para ser o pastor daquela igreja, um jovem. Então, muito bem, irmãos. A partir daí, tendo esse contexto e essa carta que nós lemos, o que a gente pode trabalhar tanto na primeira epístola de Paulo a Timóteo, como na segunda epístola de Paulo a Timóteo? Se a gente ficasse aqui só falando dessas duas cartas, nós íamos falar aqui a manhã inteira e não íamos esgotar o assunto.
porque é muito rico, irmãos, a quantidade de informações que nós temos ali. Mas como o nosso tempo ele é restrito e nós precisamos avançar, eu fiz essa introdução aí só para você entender o contexto. Quem era Paulo, um apóstolo, alguém que foi chamado por Deus, e quem era Timóteo, alguém que Paulo agregou na sua equipe. E Paulo e Timóteo se tornaram tão íntimos que Paulo chama Timóteo de filho na fé. Paulo chega a dizer que as lágrimas de Timóteo eram não fingidas. Eles desenvolveram um relacionamento de pai e filho. Paulo acreditava piamente que Timóteo era seu filho espiritual. Então vamos lá, para a gente descobrir o nosso dom. Primeiro passo, se você quiser anotar, se você estiver anotando, está aí, ó. Orar a Deus. Eu coloquei aqui o seguinte na nossa discussão, na nossa conversa. Quando oramos, nós podemos pedir ajuda ao Pai Celeste para que possamos reconhecer os nossos dons. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, irmãos, sem a ajuda de Deus. Lembra o que Jesus disse? Sem mim, nada podeis ou podereis fazer. Nós precisamos da ajuda de Deus, irmãos. Paulo vai dizer, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando ele está ali no Areópago, em Atenas, pregando a palavra, ali para os filósofos, Paulo vai dizer que Deus, ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, qual é a quantidade de oxigênio que está disponível para você e eu respirarmos todos os dias? Sabe quem nos dá esse oxigênio? Deus. Qual é a distância da Terra para a Lua e para o Sol? O que aconteceria se essa distância fosse maior ou menor? Quem controla essa distância? Nós temos interferência sobre esta distância? Perceba que eu estou falando aqui só algumas coisinhas pequenas. Nós somos um grão de areia, irmãos. Nós dependemos de Deus para tudo. Então, o primeiro passo, irmãos, é orar a Deus. E ainda nessa questão da oração, eu escrevi aqui, o Pai Celestial conhece o nosso potencial. Deus sabe onde você é bom. Deus sabe onde você é fera. Deus sabe onde você se dá bem. Deus sabe as coisas boas que você tem. Se temos dificuldade em ver isso em nós mesmos, Ele, Deus, pode nos ajudar. Porque às vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar as coisas boas que nós temos. Nós temos mais facilidade para enxergar os nossos defeitos. Não sou bom nessa área. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas veja, você pode orar pedindo auxílio para reconhecer os seus dons. Então você pode pedir a Deus para que Ele te dê condição de você reconhecer os seus dons. E ainda aqui na oração, Deus conhece cada um de nós de maneira especial. Quem conhece melhor você? Você mesmo ou você mesma, seus pais, e a partir daí, quem conhece melhor você? Deus. Deus conhece minha estrutura e a sua estrutura. Ele pode nos ajudar, inclusive, a conhecermos melhor a nós mesmos. Por quê? Porque Deus criou essa estrutura orgânica, fisiológica, física, química. Deus sabe de tudo o que se passa aqui dentro. Tanto materialmente falando, fisicamente falando, como emocionalmente falando. E Ele pode nos ajudar a conhecermos melhor nós mesmos. Tudo isso por meio da oração. Ainda na oração, o salmista ele vai dizer no Salmo 139, se você quiser me acompanhar aí, a partir do verso 1 até o 6, olha o que ele diz: Senhor, Tu me sondastes e me conhece. Então ele fala de sondar e de conhecer. São conhecimentos profundos. Esse sondar aqui é muito profundo. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar.
Deus conhece as nossas atitudes mais simples. Ele está dizendo aqui, ó. Assentar e levantar. De longe entende o meu pensamento. Deus conhece a estrutura do nosso pensamento. Às vezes nós dizemos assim, tem horas que nem eu me entendo. Mas Deus nos entende. Cercas o meu andar e o meu deitar. Então Deus está o tempo todo ali nos protegendo, nos guardando nas nossas atitudes diárias. Aqui, ó, deitar, andar, levantar. Conhece todos os meus caminhos. Ou seja, para onde nós iremos, Deus já sabe. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Nós não precisamos nem falar. Deus já nos conhece, já sabe o que vamos falar. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Deus está nos protegendo você, eu, nós. Tal ciência aqui é conhecimento, é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O conhecimento de Deus ao nosso respeito é tão profundo que nós não conseguimos alcançar. O salmista ele vai dizer no Salmo 40, né? No verso de número 5, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Nós não conseguimos entender a grandeza da mente de Deus e dos pensamentos de Deus ao nosso respeito. O que Deus disse para o povo? Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, vosso destino, a vossa vida. Então orar a Deus, irmãos, para descobrir o dom é fundamental. Segundo passo para nós descobrirmos o dom, aí vem a leitura e o estudo da palavra de Deus. Sem isso aqui, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Deus nos orienta, eu escrevi, por meio da sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esse livro aqui, irmãos, esse livro é fantástico. Fantástico. Você que é jovem, aproveita. Aproveita que você está com a mente fresca. Sua mente está latente, está vibrante. Olha, deixa esse livro, o que está nesse livro, fazer parte da sua mente, da sua vida, da sua história. Leia esse livro de manhã, de tarde, de noite, no ônibus, na faculdade, na escola, e você não vai se arrepender. Você vai ser abençoado. Há um texto muito interessante que eu gosto muito que diz assim: a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem, o seu intento, a glória de Deus, a sua finalidade. Ela deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Ela é uma mina de riqueza, um paraíso de glória, um rio de prazer. Ela é nos dada em vida, será aberta no dia do julgamento e jamais será esquecida. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará todos os que menosprezarem o seu sagrado conteúdo. Ela é o mapa do cristão, a espada do soldado, a bússola do piloto. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Leitura e estudo da palavra de Deus. Aí eu coloquei aqui, ó, a palavra de Cristo, está em Colossenses, se você quiser conferir aí, tá? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso
coração. Irmãos, nós precisamos deixar a palavra fazer parte da nossa vida, da nossa estrutura, dos nossos pensamentos, porque desta forma conseguiremos descobrir os nossos dons e talentos. Continuando aqui na palavra de Deus, eu coloquei 2 Timóteo 3,15 ao 17. Paulo está dando uma recomendação para Timóteo. Se você quiser acompanhar aí, ó. E que desde a tua meninice, olha, desde que Timóteo era criança, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o dom? Para fazer obra. Mas a palavra de Deus, ela vai nos instruir para toda boa obra. Agora, para que eu quero descobrir um dom? Se eu não tenho, ou se eu não quero estar disponível para o serviço. Se eu quero um dom, eu tenho que ter disposição para o serviço, irmãos. Esse é o terceiro passo. Para que dar um dom para uma pessoa que não quer trabalhar? Uma ferramenta para uma pessoa que não quer usar. Esteja disponível para servir em qualquer lugar e a todas as pessoas. Então a gente trabalha nos lugares e a gente serve as pessoas. Nós não servimos a nós mesmos. Nós servimos a Deus, as pessoas e trabalhamos nos lugares. Existem diversos lugares onde Deus pode te usar aqui. Ó. Os irmãos aqui estão sendo usados. Naquela área, naquele lugar, para fazer um alimento. As pessoas que descobrem os seus dons são aquelas que aceitam desafios. As pessoas que descobrem os seus dons são aquelas que aceitam desafios. Desafio, irmãos. Vão surgir desafios na sua frente. Poderíamos falar de tantas pessoas que desenvolveram dons, mas tiveram desafios. Olha só. Disponibilidade para o serviço, continuando. Pessoas que descobrem os seus dons, propósitos, chamada e talentos. Essas pessoas descobrem tudo isso ao desempenharem tarefas diversas que exigirão delas diversos posicionamentos em momentos específicos. A pessoa nunca sabia que ela gostava de cozinhar, mas ela foi para a cozinha e descobriu. Olha que maravilha. Aleluia. Poderíamos citar aqui, por exemplo, a pessoa de Gideão. O anjo apareceu para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ou seja, ele era valoroso, Deus era com ele, mas ele dizia: olha, se o Senhor é conosco, onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele não tinha nem ideia de que ele era valoroso para Deus e que nem Deus estava presente na vida dele, até que ele se colocou disponível para servir a Deus. Glória a Deus. Começou com 32 mil pessoas. Deus falou: tem muita gente aí. Quem tiver com medo, quem não tiver coragem, pode ir embora. 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil. Deus disse: ainda tem muita gente. Por quê? Eram pessoas que não estavam disponíveis para o serviço. Aleluia. Mas tinha no meio daqueles 10 mil, 300 que estavam disponíveis para trabalhar. Com esses 300, com tochas, cântaros e trombetas, Deus deu uma vitória para Israel contra os midianitas. Disponibilidade para o serviço. Abre aí em 1 Pedro 4, para você ver. 1 Pedro 4, 10. Nós queremos descobrir o dom. Mas veja aí, 1 Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus não vai te dar um dom para você esconder o dom, mas Ele vai te dar o dom, Ele vai fazer você descobrir o dom, para você fazer o quê? Administrar aos outros.
Você servir aos outros, ajudar aos outros, apoiar aos outros. Maravilhoso, irmãos, disponibilidade para o serviço. Sem isso, irmãos, sem isso, a gente não consegue, irmãos, descobrir esses dons. Lembra de Isaías lá no capítulo 6? Disponibilidade para o serviço. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele disse, eis-me aqui. Disponibilidade para o serviço. Envia-me a mim. Por que eu não sou usado? Porque você não está disponível, filho. Ou minha filha, você tem que ficar disponível. Eis-me aqui. Quarto passo para a gente descobrir os dons. Diálogo com pessoas. Nós, irmãos, não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. E o diálogo, irmãos, é um elemento fundamental na interrelação ou nas interrelações pessoais. Converse com pessoas que conhecem você. Elas podem dar bons conselhos, que irão revelar suas virtudes e aprimorar seus pontos fracos. Onde você é bom? Conversa com seu pai, com sua mãe, com sua tia, com sua avó. As pessoas da família que te conhecem mais profundamente, elas podem te ajudar a te orientar, seu pastor, seu líder de jovem, seu professor da escola dominical. Diálogo com pessoas. Veja que interessante, irmãos, aqui nessa questão do diálogo. João Calvino, ele disse, eu admito assim, que a sociedade dos piedosos não pode existir, exceto se cada um estiver contente com seu propósito, tamanho, e que transmite seu próprio tamanho, e que transmita aos outros os dons que ele recebeu. E por outro lado, admita ser assistido pelos dons dos outros. Deus nos dá dons, irmãos, e nós descobrimos os nossos dons, não para nós sermos a última bolacha do pacote de biscoito. Deus nos dá dons e nos faz descobrir os dons para nós trocarmos figurinhas. Você me ajuda com o seu dom e eu te ajudo com o meu dom. Tem gente aí que tem algo de figurinha que eu sei. Diálogo com pessoas, irmãos. Vamos lá, 2 Timóteo agora. 2 Timóteo 1, do 3 ao 5. Diálogo com pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo falando para Timóteo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A maior rede de relacionamento de Timóteo era dentro de casa. A mãe e a avó. Timóteo tinha um diálogo tão profundo com estas mulheres que desenvolveu uma fé toda especial. E aí a gente vai já caminhando para o final. Decisão em oração, 5º passo. Decida em oração e sob orientação de Deus onde você quer chegar. Irmão, se você não sabe, ou irmã, se você não sabe onde quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. E procure desenvolver comportamentos virtuosos. Eu coloquei aqui alguns. Autoconhecimento, conheça você mesmo. Perseverança, paciência, persistência, além de outros. Quem não sabe onde quer chegar, não chegará em lugar algum. Se nós entrarmos em um carro sem saber para onde vamos, onde chegaremos? Decisão em oração. Deus queria que Josué levasse o povo para a terra de Canaã, por exemplo. É um exemplo aqui que eu peguei. E desenvolvesse pelo menos 3 características. Olha, força, /esforço, bom ânimo e coragem. Ser forte, corajoso e tenha
bom ânimo. Se Josué fosse uma pessoa que não desenvolvesse essas características e não fosse uma pessoa de oração, ele não iria descobrir os seus dons. Veja o que a Bíblia diz em Josué. Abre aí para você me acompanhar. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus queria que Josué desenvolvesse força. Para descobrir dons, irmãos, às vezes é preciso fazer força. Esforço físico, esforço mental, esforço intelectual, esforço espiritual. Tem bom ânimo. Não deixa o seu coração ficar azedo, nem azeda. Deixa o seu coração ficar feliz, alegre. Decisão em oração. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus não nos abandona nessa caminhada, irmãos. Na descoberta pelos dons, Deus está sempre ao nosso lado. Caminhando já para o nosso final, Deus pode usar cada um de nós em diversas áreas. E aí eu coloquei aqui algumas áreas. A área dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 1 a 11. Então tem lá, ó, dons de revelação, aí tem palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dons de poder, fé, dons de curar, operações de maravilha, dons de inspiração, aí vem profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Área dos dons ministeriais, Efésios 4, do 11 ao 12. Aí tem aí, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e por que não dizer mestras? Área dos dons de serviço, Romanos 12. Olha, irmãos, tem muita coisa aí para desenvolver, hein? Do 6 ao 8. Servir, ensinar, exortar, contribuir, presidir, exercer liderança, exercitar misericórdia. Olha quantas áreas nós podemos desenvolver dons e descobrir os nossos dons. Finalizando, tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Aí eu coloquei aqui 1 Coríntios 10, 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí eu coloquei uma frase interessante aqui, que é uma frase que se atribui a Martinho Lutero. Deus cria a partir do nada. Presta atenção. Portanto, enquanto o homem não se esvaziar e não se reduzir a nada, Deus não pode fazer nada com ele. Então Deus cria a partir do nada. Se o homem não se esvaziar e não se fizer nada, Deus não pode fazer nada com ele. Amém? Fica de pé, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração aqui para a gente fechar aqui a nossa conversa. E eu agradeço já a oportunidade em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua presença na manhã desse dia, aprendendo da tua palavra.